Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem é inscrito, se inscreve e deixa o like, pessoal. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Aquela que nela andar não se desviará nem para a esquerda nem para a direita, irá sempre à frente. Porque lá na frente está o nosso alvo, que é Jesus Cristo. No último nós paramos no 20 de Atos. E vamos iniciar aqui no 21 de Atos. Vamos tirar o óculos aqui. Já viu essa? 21 de Atos dos Apóstolos começa assim. Jesus chega a Jerusalém e é preso no templo. Bora para a leitura. Gente, sem muita conversa, sem muitas delongas, e vamos ler a Bíblia. Mas quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus. Entre no seu quarto, ore, peça a Ele entendimento que Ele está disposto a dar a todos, aquele que o segue em espírito e em verdade. 21. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, e no dia seguinte até Rhodes, e dali para Pátara. E, encontrando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. E, avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. E, tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam, com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade. E, tendo-nos ajoelhados na praia, oramos. E, despedindo-nos um dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para casa novamente. E, quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida e saudamos os irmãos. Permanecemos um dia com ele. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamos-lhe que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: A vontade do Senhor seja feita. E depois desses dias, tomamos nossas carruagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manason, de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E, chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago. E todos os anciões estavam presentes. E, tendo-os saudados, declarou-lhe particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios, por seu ministério. E, ouvindo-os eles, glorificaram ao Senhor, e disseram-lhes: Vês, irmãos, os milhares de judeus que têm criado, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensina todos os judeus que estão entre os gentios, para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dissemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma esses contigo e purifica-te com eles, e paga seus gastos para que se raspem a cabeça. E todos ficarão sabendo que as coisas de que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também
andas ordenamente guardando a lei. Mas quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observam tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos e do sangue, e do estrangulado, e da fornicação. Então Paulo, tomando os homens, no dia seguinte se purificou com eles. Entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. E além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade o Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam-se as portas. E, enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes. Ele lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. E quando eles não podiam saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas, chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia, gritando: Fora com ele! E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse aos tribunos: Eu posso falar contigo? E ele disse: Tu consegues falar, grego? Não és tu aquele egípcio que antes desses dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: Eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo. E feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: 22. Discurso de Paulo em sua defesa. 22. Homens, irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, silenciaram-se mais ainda, e disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade na Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos. Fui para Damasco, para trazer os que estavam ali, presos para Jerusalém, para serem punidos. E aconteceu que, enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor. Eu caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Eu disse: O que farei, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado a fazer. E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso, conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vindo até mim e estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais te escolheu, para que tu conheças a sua vontade, e veja aquele justo e ouças a voz da sua boca.
porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens do que tem visto. Eu vindo. E agora, por que te detens? Levanta-te e seja batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te para longe dos gentios. E lhe deram ouvidos até essa palavra, e então levantaram suas vozes, dizendo: tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando e arrojando de si suas vestes, o lançando pó para o ar. O tribuno ordenou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem com açoites, para saber por que causa assim gritavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: é vós lícito açoitar um homem que é romano sem ter sido condenado? E o centurião, ouvindo isso, foi ao tribuno e lhe avisou, dizendo: toma cuidado com o que tu vai fazer, porque este homem é romano. E vindo ao tribuno, disse-lhe: dize-me tu, és romano? E ele disse: sim. E respondeu ao tribuno com uma grande soma: eu obtive essa liberdade. E Paulo disse: mas eu sou livre de nascimento. E imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo. E também o tribuno ficou amedrontado quando soube que ele era romano, visto que eu tinha prendido no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus. Soltou as suas correntes e ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o assentou diante deles. 23. Paulo perante o sinédrio. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? E os que estavam de pé disseram: insulta o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: tu não falarás mal do governante do teu povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era dos saduceus e outros de fariseus, ele clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, acerca da esperança e ressurreição dos mortos sou chamado em questão. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor, e levantando seus escribas que deram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse: tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifique em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. E eles
E eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. E eles foram até os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: havemos-nos jurados debaixo de maldição, que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno, que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele. E antes que chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, foi e entrou na fortaleza e contou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, até ele disse: conduz esse jovem até ao tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar. Tomando-o, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem a ti, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e levando-o consigo à parte, perguntou-lhe em particular: o que tu tens para me contar? E ele disse: os judeus concordaram em pedir-te que amanhã leves a Paulo para o conselho, como se quisessem perguntar algo, mas estritamente a seu respeito. Mas não deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens o espreitam, pois eles juraram debaixo de maldição, não comerem nem beberem até que o matem, e agora estão preparados, esperando a tua confirmação. Então o tribuno despediu o jovem, ordenando-lhe que a nenhum homem dissesse que lhe havia contado aquelas coisas. E, chamando até ele 2 centuriões, lhe disse: preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros, e 200 lanceiros, na 3ª hora da noite. E providenciei animais para Paulo, montar neles, para o levarem em segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta dessa maneira: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus, e estavam prestes a ser morto por eles. Sobrevim com a tropa, eu resgatei, tendo entendido que ele era romano. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles. E percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E, havendo-me informado que havia um complô contra este homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti. Adeus. Então os soldados, como lhe fora mandado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipatride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com eles, retornaram para a fortaleza, os quais, entrando em Cesareia e entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era. E quando soube que ele era da Cilícia, disse: eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que o guardassem no pretório de Herodes. 24. Os capítulos aqui são um pouquinho longos. 24. Paulo perante o tribunal do governador Félix. Eu faço aqui e leio aqui, porque essa letra aqui é maiorzinha. 24 de Atos ao Apóstolo. E após 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que aos dignos são feitos a essa nação por tua providência, sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo o agradecimento. Mas para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouças com a tua clemência as nossas poucas palavras, porque temos achado que este homem é uma peste, que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. É um líder da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Lísias veio a nós, e com grande violência tirou das nossas mãos, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu mesmo, e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram que essas coisas foram assim. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu: porque eu sei que tu és há muitos anos juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar.
E eles não me encontraram no templo, discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, segundo o caminho que eles chamam heresia, assim eu adoro ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Nisso também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ora, muitos anos depois eu vim trazer esmolas à minha nação e ofertas. Nisto, um certo judeu da Ásia me encontraram purificado no templo, não em ajuntamento nem com tumulto, os quais deviam estar neste lugar diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou também, esses mesmos digam aqui se encontraram algum mal em mim, quando eu estive diante do conselho. A não ser estas palavras que eu clamei, estando entre eles, referente à ressurreição dos mortos. Eu sou chamado em questão por vós neste dia. E Félix, tendo ouvido estas coisas, e tendo um completo conhecimento do caminho, adiou a causa, e disse, quando o tribuno Lisias descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. Ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-los ouvir até ele. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher, Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu, por agora vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas, após 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Pessoal, nós vamos parar aqui, no finalzinho do 24, né? A gente está vendo aqui sobre Paulo. Paulo, que lá antes ele era perseguidor dos cristãos, ele açoitava, perseguia na sinagoga, né? E mandava matar, que nem foi Estevão. Mas a gente vê aqui, gente, que pra Deus não é nada impossível, né? Ele era um perseguidor de cristão, e daí quando ele foi aqui pra cidade aqui, não me recordo o nome, que ele teve a visão, né, de que Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tanto que daí Jesus foi e mudou o nome dele pra Paulo, que ele ia ser o proclamador do evangelho. Sabe por quê? Porque pra Deus não há nada impossível, não há nada difícil, né? E assim, se Saulo, que foi perseguidor dos cristãos, prejudicava o povo de Cristo, Deus mudou ele, né? Não pode mudar nós? Claro que pode. A Bíblia fala, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se Deus nos muda, para uma é glória dele, amém, né? Então, gente, vamos ler a Bíblia. Isso aqui é uma fonte inesgotável. Você pode ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 vezes. Sempre Deus vai mostrar coisas diferentes para você. Porque para mim eu acho que a Bíblia é um código secreto. E quando as pessoas são sinceras e as pessoas têm caráter para com Deus, né? E tem Deus, o centro da sua vida, né? Aí você vai lendo isso aqui e Deus vai te mostrando, vai abrindo seus olhos, gente. Eu era uma analfabeta cristã. Até quando um dia eu, muito assim, em 2011, de Deus aquela luz, pum! 2009 eu voltei a congregar. E eu tinha mania de escutar a Bíblia só nos cultos. Chegou uma hora que me deu uma aflição, eu falei, não, eu quero conhecer Deus da Bíblia, o Deus aqui de Gênesis até Apocalipse. E eu comecei a ler. E eu lia, que nem eu falo, eu lia que nem um livro. O pessoal fica, tem gente que fala, não pode ler. Tem sim. A Bíblia tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Então eu comecei a ler. No Antigo Testamento teve coisas que me atemorizou, que eu fiquei escandalizada, mas era no tempo lá, na lei lá. Eu fui lendo, fui orando e fui orando pedindo para Deus me ajudar, que eu conseguisse ler. Por quê? A primeira vez que eu catei esse livro, eu achei muito chata. Eu comecei a ler aqui o Antigo Testamento, eu achava umas histórias, eu falei, nossa. Mas depois que eu comecei a ter essa sede pela verdade, que a Bíblia fala que a verdade nos liberta, eu comecei a ter sede e ânsia para ler esse livro, Deus tem aberto meus olhos espirituais. Nossa, é maravilhoso. Gente, se a gente soubesse o poder que a Bíblia tem, né? A gente ia aqui no café, no almoço, no jantar, ler esse livro. Sempre. É maravilhoso, mas como eu sempre digo, tem caráter pra gente nunca ter esse livro e desvirtuar, né? E fazer a nosso bel prazer. E a Bíblia fala, ai daquele que tirar uma vírgula, tirar um tio do lugar, que as pragas serão sobre eles, né?
Então, gente, vamos ler a Bíblia com consciência, com amor e fidelidade a Deus. Então, gente, beijo, beijinho. Até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Tchau, pessoal.